Bom, boa noite a todos, pessoal. Então, vamos iniciar mais uma aula de protocolos. Hoje, o tema será insuficiência renal, especialmente o cenário da uremia na emergência. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gerson, conhecido de todos vocês, nosso plantonista de bastante tempo aí da emergência, também nefrologista de formação. E nós agradecemos muito a presença do Gerson, ter aceitado dar essa aula, né, para todos nós. E tenho certeza que vai ser de grande valia. Vamos, então, iniciar a partir de agora. Vocês podem colocar o nome completo de vocês e o cartão ponto, para que depois a gente possa encaminhar essa capacitação para a CGP. Tá? Uma boa noite a todos. Gerson, fica à vontade aí para começar. Então tá, boa noite, pessoal. O Zé me pediu para falar sobre uremia, né? É um termo, um assunto bastante amplo, né? Então, eu tive que fazer algumas limitações, porque o assunto é muito amplo, muito extenso, né? E passa por várias questões, se a gente quiser se aprofundar, fisiopatológicas, dentro da nefrologia, abarca um número enorme de doenças. Então, o foco que eu quero dar é um foco prático, imaginando que a gente está com o paciente na nossa frente e como que a gente deve agir para investigar a causa da uremia que o paciente está apresentando e quais as medidas terapêuticas urgentes necessárias num quadro como esse, tá? A uremia, a definição de uremia é a urina no sangue, né? Então, significa que tu tem substâncias que normalmente deveriam ser excretadas pelo rim e que estão ficando retidas na circulação, causando, então, a síndrome clínica da uremia. O foco que nós vamos dar é a abordagem clínica na emergência, né? Sabemos que os sintomas de insuficiência renal eles não são exclusivamente causados por substâncias acumuladas na corrente sanguínea. Também existem outras funções dos rins que são comprometidas na insuficiência renal e o quadro clínico de uremia e os outros sintomas, como a anemia, por exemplo, eles vão piorando conforme vai piorando a função renal. Eles estão associados ao surgimento dos sintomas com a gradativa piora da função renal, e cada uma das funções renais tem capacidades de compensação diferenciadas. Então, algumas coisas vão aparecer primeiro, outras vão aparecer bem tardiamente. A função renal, ela é essencial para a viabilidade orgânica, né? A homeostasia celular, ela depende de um meio extracelular que fique com os seus parâmetros fisiológicos mantidos e preferencialmente constantes. E para que o rim consiga, a função renal consiga fazer essa manutenção do meio extracelular, é basicamente através da excreção de produtos que podem ser produtos do próprio metabolismo ou absorvidos ou produzidos pelas bactérias do trato gastrointestinal, por exemplo, e o rim consegue se livrar dessas substâncias potencialmente tóxicas através do processo de filtração glomerular e de secreção tubular. O rim tem uma grande capacidade de filtração glomerular. Ele é um órgão que, apesar do seu tamanho, ele recebe 25% do débito cardíaco. Ele é o tecido orgânico no ser humano em que a relação peso tecidual e circulação é maior do que todos, tá? E através dessa grande aporte de sangue, ele consegue filtrar, fazer o filtrado glomerular a nível dos glomérulos de até 180 litros num período de 24 horas. É um volume enorme, né? E, além disso, nos túbulos renais,
nós temos a possibilidade de haver reabsorção de substâncias que são úteis e que não devem ser perdidas, e a secreção a nível tubular, através de transportadores orgânicos, catiônicos e aniônicos de substâncias inúteis ou perigosas. Tá? Isso é importante até em termos de farmacologia, né, porque muitos medicamentos são excretados via secreção tubular e nem tanto pela filtração. Né? Esse volume todo de filtrado, ele termina tendo que ser reabsorvido ao longo dos túbulos, e tem um cálculo que isso aí consome em torno de 10% da energia metabólica produzida. Parece assim, muita energia para reabsorver, mas dentro dos teóricos aí da questão da uremia, eles levantam a hipótese de que, por exemplo, várias substâncias absorvidas pela alimentação, através de alimentação de vegetais, por exemplo, necessitam de uma grande filtração para poderem ser excretados. É muito conhecido a questão da carambola nos pacientes com insuficiência renal, que é uma fruta proibida, porque eles não conseguem se livrar de uma toxina que tem na carambola, eles terminam entrando em coma, eventualmente, pelo consumo excessivo dessa fruta, né? A star fruit. Bom, além disso, o rim ele consegue fazer uma regulação individual da água, do potássio, do sódio, do cálcio, do fósforo, do magnésio. Individualmente, ele tem regulações para cada uma dessas substâncias, para que assim consiga manter o meio extracelular constante. Além dessa função primordial, o rim é muito importante na secreção de alguns hormônios. Ele é importante na secreção de hormônios que contribuem com a regulação da pressão arterial e da circulação, que é através do sistema renina-angiotensina e o estímulo da produção de aldosterona. Também o rim ele é produtor de altacoides, né, de prostaglandinas, bradicinina, que são importantes na regulação local da circulação renal, causando ora vasodilatação, ora vasoconstrição, no processo de autorregulação da função renal, da filtração glomerular, e que pode ser, em certa circunstância, maléfico o bloqueio desses altacoides. Muito importante a produção da eritropoetina, que é um hormônio que, na medula óssea, estimula a produção de hemácias e que, caracteristicamente, nos pacientes que têm insuficiência renal, há uma anemia, né, decorrente da deficiência da produção desse hormônio. Ele é estimulado por hipoxemia, né, situações de quem mora em altitudes, por exemplo, ou doenças. Atletas também têm maior produção de eritropoetina, e essa regulação, assim como o rim vai perdendo função, vai diminuindo a produção da eritropoetina, causando anemia. Outra questão hormonal importantíssima no rim é que ele faz a segunda hidroxilação da vitamina D ativada, fazendo 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é um hormônio importantíssimo na homeostasia do cálcio, do fósforo e no metabolismo ósseo. Esse hormônio também, nas fases mais avançadas da insuficiência renal, tem a sua produção diminuída e desencadeia as alterações ósseas e metabólicas dos íons divalentes, né, do cálcio, principalmente, no paciente com insuficiência renal crônica, levando geralmente para a hipocalcemia e a hiperfosfatemia por deficiência da filtração do fósforo no rim. Funções menos importantes, catabolismo de hormônios peptídeos é uma função do rim, são destruídos no rim, como a insulina, sabido o aumento da meia-vida da insulina, por exemplo, conforme vai perdendo a função renal. E também o rim tem uma ação na gliconeogênese, mas é uma ação menor, claro, muito menos significativa que a do fígado, por exemplo. A definição de uremia,
Essa definição parece ser meio ampla, talvez um pouco vaga, mas é que é uma síndrome polimórfica, né? Então, é uma síndrome definida pela deterioração de múltiplas funções fisiológicas e bioquímicas, em paralelo com a progressiva perda de função renal, resultando em uma complexa e variável sintomatologia. A gente tem uma sintomatologia variável, os pacientes podem se apresentar com algumas alterações mais intensas que outras, né? Mas todos relacionados à perda progressiva da função renal. A sintomatologia urêmica, ela começa num momento precoce, assim, da doença, da insuficiência renal. Com menos de 50% de taxa de filtração glomerular, tu já pode ter sintomas como fadiga, sintomas, assim, vagos, um tanto indefinidos, diminuição de resistência ao exercício, sintomas realmente menos intensos, e que não são importantes para nós, porque não é demanda da emergência isso, né? A uremia na emergência, ela sempre vai se apresentar de uma maneira mais grave, mais intensa, e é essa que nos interessa, e é nisso que eu vou focar. Então, como é que o paciente se apresenta? Como é que é o quadro clínico do paciente? Como eu falei, a insuficiência, a perda de função renal, ela determina sintomas em vários órgãos e sistemas, né? O que chama muito atenção e aparece quando a doença está mais avançada são os quadros neurológicos, né? Então, o paciente pode começar com uma neuropatia periférica, pode ter aquele sintoma das pernas inquietas, mas conforme a função renal vai piorando, e a velocidade dessa perda de função renal é importante também, né? Se ela ocorre lentamente, o paciente vai se adaptando e tolera níveis piores de função renal do que pessoas que perdem agudamente a função renal. Então, assim, a encefalopatia é muito importante no quadro de uremia. O paciente se caracteriza, às vezes, com irritabilidade, alteração de comportamento, alteração de humor, alteração de sono. Conforme a encefalopatia vai aumentando, ele pode ter tremores, ele tem um sinal clássico de encefalopatia, que não é só da urêmica, aparecem outras encefalopatias, mas na urêmica também, que é o asterixis. Tu pede para o paciente estender os braços, estender os dedos, botar as mãos para trás, e ele tem um tremor irregular das extremidades, não consegue, e é involuntário, né? Conforme a encefalopatia vai agravando, o paciente pode vir a ter redução de sensório, crises convulsivas e até entrar em coma de causa metabólica. Outros sintomas muito presentes, muito significativos, esse muito frequente, é a anorexia, náusea e vômito. Está como gastrointestinal, mas também tem relação com a intoxicação cerebral, do sistema nervoso central. Nos pacientes crônicos, muitas vezes eles vêm de um processo, inclusive, de emagrecimento importante, isso é uma pista, né? O paciente vem perdendo peso ao longo dos últimos meses, perdeu 10 quilos desde o início do ano, sempre tem essas pistas, porque o paciente está anoréxico, as náuseas caracteristicamente são matinais, os vômitos também são matinais no início, depois eles podem ir progredindo e o paciente realmente tem uma baixa ingesta calórica e ter muitos vômitos ao longo do dia. Do ponto de vista cardiovascular, nós temos a questão da hipervolemia, da dificuldade que a perda de função renal leva no manejo de sódio e de volumes. Então, caracteristicamente, os pacientes têm hipertensão arterial, quase a totalidade dos pacientes com insuficiência renal desenvolvem hipertensão arterial nos casos mais avançados, a congestão circulatória, o edema periférico, e tem também a possibilidade de derrames, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, secundário à hipervolemia,
mas também decorrente do acúmulo de substâncias tóxicas da uremia mesmo, que dão a serosite, que se apresentam caracteristicamente no pericárdio e na pleura. Pode ocorrer o acúmulo de derrames volumosos por causa da serosite, inclusive com quadros dramáticos de tamponamento cardíaco. Hematológico, nós já comentamos, o paciente por deficiência da eritropoetina geralmente se apresenta anêmico e com disfunção plaquetária. Não tem disfunção do número de plaquetas, mas tem disfunção do funcionamento das plaquetas. Então, presença de equimoses na pele, tempo de sangramento pode estar aumentado, relato a feridinha sangra sem parar. Então, isso a gente pega também na história clínica. As alterações eletrolíticas são importantes porque fazem parte da maneira mais fácil que a gente tem de ver se o paciente está com perda de função renal. Então, o acúmulo das escórias nitrogenadas, o aumento da ureia é característico, da creatinina. Quanto pior a perda de função renal, mais altos são os níveis de ureia e creatinina. Eu já peguei paciente com 450 de ureia, 22, 25 de creatinina, já tive a oportunidade de atender pacientes com esses níveis realmente absurdos, assim, de ureia e creatinina. Além disso, na parte dos eletrólitos, então, mais especificamente, caracteristicamente, os pacientes se apresentam com hipercalemia, aumento do potássio, acidose metabólica com bicarbonato diminuído, hiponatremia, que é uma hiponatremia dilucional, né? Hiperfosfatemia, que pode dar alguns sintomas, como prurido, e hipocalcemia, que geralmente é assintomática no crônico, e aumento do ácido úrico. Os pacientes apresentam, com frequência, fraqueza muscular, mioclonias e fasciculações. Mioclonias são movimentos de grupos musculares maiores, que obrigam o paciente a ter alguns movimentos assim, e as fasciculações são de grupos musculares, as fibras bem finas, contraindo e relaxando de maneira desordenada, como se fosse uma fibrilação, assim, né? Então, as fasciculações. Os pacientes com doença crônica podem ter a osteodistrofia renal, que tem característica de ser dolorosa e causar distorções dos músculos, dos ossos, né? Com alterações da coluna. E artropatia amiloide é identificada geralmente nos pacientes já dialíticos, que estão há tempo dialisando por causa da beta-2 microglobulina, que pode depositar em articulações e causar uma artropatia. A pele, geralmente o paciente se queixa de prurido, tem sinais de escarificação e tem aquela coloração típica da pele quando é crônico, que é o paciente com aquele pálido palha. Então, ele fica com a pele meio amarronada, mas a palidez da anemia dá aquele aspecto que quem já viu identifica de bater o olho, assim, parece uremia. Do ponto de vista endócrino, tem as profundas alterações na paratireoide devido à deficiência de vitamina D, a persistente hiperfosfatemia por falta de filtração glomerular, e a hipocalcemia por deficiência da absorção do cálcio no intestino, principalmente, e da diminuição da reabsorção tubular do cálcio, o paciente fica hipocalcêmico e isso estimula tremendamente a glândula paratireoide a produzir o PTH, que é o hormônio paratireoide, que vai no osso, reabsorver o osso para tentar manter os níveis de cálcio normal. Os pacientes se queixam frequentemente de disfunção sexual, amenorreia, dismenorreia nas mulheres, e é identificada uma resistência insulínica no doente com insuficiência renal avançada. Pois bem, então temos esse paciente na nossa frente, que está com um quadro clínico bastante florido, sugerindo doença grave. Já fizemos a dosagem dos exames laboratoriais, identificamos aumento de ureia, de creatinina, alterações metabólicas podem estar, de eletrólitos podem estar presentes ou mais acentuadas nesse momento, mas o mais importante para avaliar a função renal a nível de emergência, mesmo no ambulatório,
é a dosagem da ureia e da creatinina. Então, fizemos o diagnóstico, então, de insuficiência renal, e agora? Agora, nós temos que buscar uma história clínica detalhada, porque a maior parte dos diagnósticos vão sair da história clínica, porque se vocês pensarem, os pacientes é que nos dão os maiores diagnósticos sempre, eles têm a história, eu me trato já há tantos anos, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tomo vários remédios, tem um médico lá que já me disse que eu tenho perda de função renal, que eu tenho uma alteração no rim. Então, isso é muito importante de se obter. E a obtenção de exames antigos. Nós temos a possibilidade no hospital, nós temos o prontuário dos pacientes, um grande número de pacientes nossos terminam consultando na emergência em agudização de seus quadros, e nós temos a chance de ver exames antigos. Se não tem no prontuário do paciente, é importante solicitar que familiares tragam exames antigos, mesmo que sejam bem antigos, para a gente ter uma ideia se essa alteração de função renal começou essa semana, mês passado, ou se já vem há mais tempo. Isso é importante no manejo do paciente nos diagnósticos. Depois de ver que o paciente está com insuficiência renal, nós temos que ter uma obtenção de exames de urina. O primeiro exame que é necessário é o EQU, o exame qualitativo de urina, tá? Para ver análise física, química, e o sedimento urinário pode dar pistas importantes do que está acontecendo com os rins desse paciente. Mais adiante, na investigação, nós podemos pedir o IPC, que é a dosagem de proteína e creatinina na urina, tu divide a proteína pela creatinina, e o resultado é igual às gramas de proteína perdidas, excretadas num período de 24 horas. Então, isso pode nos dar pistas sobre a etiologia dessa insuficiência renal que nós estamos avaliando. Se pode ser uma doença glomerular, por exemplo, pode ter um IPC muito alto, né? E a excreção fracional de sódio urinário, eu vou falar um pouquinho mais adiante, pode também ser necessário na avaliação do paciente. É fundamental, num paciente com perda de função renal, a gente ter um exame de imagem. O exame de imagem mais útil na avaliação da perda de função renal é a ecografia do aparelho urinário. Nós temos os nossos ecógrafos, nós mesmos fazemos exames e podemos, no atendimento, por exemplo, do paciente no box da urgência, já ter uma boa ideia do aspecto desse rim, porque o rim é facilmente avaliável através da ecografia. Ele tem é muito fácil de acessar e ter uma imagem boa do rim, porque ele é reto peritoneal, tu bota pelas costas ali, o transdutor, não tem problema do paciente estar distendido, sempre se consegue uma imagem renal razoável para muito boa, né? E a tomo sem contraste por causa do risco de toxicidade, então a gente prefere, pelo menos inicialmente, fazer uma tomo sem contraste. É importante na avaliação identificar fatores predisponentes. O que aconteceu antes com esse paciente? Ele foi submetido à cirurgia, ele fez algum exame invasivo, ele usou contraste radiológico, ele vem usando drogas nefrotóxicas, ele está fazendo quimioterapia, por exemplo, né? Ele usou antibióticos, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e medicamentos que bloqueiam o sistema renina-angiotensina também são importantes em pacientes predispostos a ter insuficiência renal, como os pacientes com insuficiência cardíaca grave, os pacientes hepatopatas. Isso pode interferir com a hemodinâmica renal e desencadear, per se, perda de função renal aguda, tá? Os pacientes com insuficiência renal crônica, por exemplo, são mais suscetíveis também ao uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Tem que verificar como é que está a ingestão de alimentos e líquidos. Com frequência, quem já fez plantão lá comigo já viu os pacientes idosos de clínica geriátrica, ele está há meses, não consegue comer, ele está se alimentando muito mal, ele não toma líquido, faz uma semana que ele está aceitando muito pouco de oral. Isso dá uma pista muito grande da causa da insuficiência renal ou da agudização da insuficiência renal. E
a análise objetiva do estado hemodinâmico do paciente, frequência cardíaca, pressão arterial, turgor cutâneo, se o paciente está lúcido, se ele está com sede, se ele está queixando de sede, isso é um dado valorizável, tá? E nós temos também a avaliação que a gente faz da turgência jugular, se tem turgência, não tem turgência, e com o nosso aparelho de eco, poder ver cava, principalmente, derrames cavitários. Nós podemos também avaliar como é que está o pulmão, se ele tem linhas B ou não, pode ser indicativo de congestão pulmonar. Bom, agora a primeira coisa que nós temos que ver quando está avaliando o paciente é se esse paciente ele tem uma doença crônica ou ele tem uma doença aguda. É muito importante essa diferenciação. Por quê? Porque a doença crônica, se o paciente tem uma doença crônica, ele está com a creatinina agora, que ele estava 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, isso tem um significado. Quer dizer que eu tenho poucas chances de reverter essa alteração de função renal dele. Por outro lado, se o paciente tem uma insuficiência renal aguda, eu tenho chance de reverter essa perda de função renal. Mas esse paciente é muito mais grave que o primeiro. A taxa de mortalidade nos pacientes intra-hospitalares ou de emergência que se apresentam com insuficiência renal aguda é maior do que os pacientes com doença renal crônica que se apresentam na emergência. A definição de doença renal crônica, ela leva em consideração o tempo que a pessoa apresenta essa alteração renal. Leva em consideração, arbitrariamente definida como 3 meses. Então, lesão renal, perda de função renal, ou alteração patológica, marcadores de lesão renal em avaliação urinária, como proteinúria, alterações radiológicas, que perduram por mais de 3 meses, é definido como doença renal crônica, ou pacientes que não têm nenhuma dessas alterações urinárias, mas que têm uma taxa de filtração menor que 60 ml por minuto, há mais de 3 meses, com ou sem lesão, é doente renal crônico. E qual é a definição do paciente com insuficiência renal aguda? Então, a insuficiência renal aguda é uma deficiência súbita da função renal, resultando em retenção de escórias nitrogenadas e outras substâncias que normalmente são eliminadas pelo rim. Tem várias definições. Eu achei numa literatura que até 2004 tinham 30 definições diferentes de insuficiência renal aguda. Então, alguns órgãos internacionais importantes resolveram fazer uma definição operacional. Aqui eu apresento a do CADIGO, de 2012, é o último, tá? Que é um aumento da concentração da creatina sérica maior ou igual a 0,3 miligramas por decilitro, desenvolvida nas últimas 48 horas, ou um aumento de 50% desenvolvido ao longo de 7 dias. E uma terceira definição de insuficiência renal aguda seria uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora em 6 horas. Isso é mais importante nos pacientes que estão hospitalizados, que estão com controle de diurese rigoroso, tá? Porque, por exemplo, 0,5 ml por quilo por hora. Se o paciente tem, por exemplo, 80 quilos, 40 ml, vezes 6, vai dar quase 1 litro de urina em 24 horas. Isso um adulto normal urina, né? E não está com insuficiência renal. Então, essa última definição, ela fica guardada mais para aqueles pacientes que nós estamos no âmbito da UTI, do CTI, que nós estamos vigiando a diurese, tu tem a possibilidade de ver a diurese a cada 6 horas. Fora disso, essa questão aí da diurese é mais um alerta do que propriamente uma definição. Tem muita gente que critica isso e eu concordo com as críticas. Bom, então, como eu falei, a diferenciação da insuficiência renal crônica e insuficiência renal aguda é fundamental. Insuficiência renal crônica normalmente tem uma história de um estabelecimento lento ao longo de muito tempo, tem aquelas alterações cutâneas típicas, principalmente a palidez e coloração amarronada da pele. Habitualmente o paciente
E na insuficiência renal aguda, o estabelecimento agudo, as alterações cutâneas são mais relacionadas à doença de base que está causando a insuficiência renal, como uma púrpura, púrpura de Enoch, lesões de vasculite, do que propriamente aquelas alterações que a gente observa nos pacientes crônicos. Normalmente o paciente crônico tem uma anemia normocrômica, normocítica. No paciente com insuficiência renal aguda, a anemia pode estar presente pelo processo que causou a insuficiência renal aguda, mas não pela perda de função renal. A pessoa não vai ficar anêmica porque está 7 dias com perda de função renal. As hemácias duram mais tempo, não apareceria uma anemia apreciável, exceto que está com insuficiência renal aguda que teve uma hemorragia digestiva, por exemplo, porque está com uma síndrome hemolítica urêmica, por exemplo. Então, a anemia tem mais relação com o processo que está causando a insuficiência renal aguda do que propriamente com a perda de função renal. O cálcio e o fósforo podem estar alterados no estabelecimento da insuficiência renal aguda, podem, mas habitualmente o paratormônio ele está normal na insuficiência renal aguda e está elevado na insuficiência renal crônica. Os pacientes com insuficiência renal crônica, eles toleram perdas de função renal com muito menos sintomas, devido ao estabelecimento lento, eles vão se adaptando a essa perda de função renal, do que os pacientes agudos, que têm uma sintomatologia muito mais intensa. E no paciente crônico, a irreversibilidade é provável, né? Tu provavelmente não vai conseguir melhorá-lo com tratamentos clínicos. E no paciente que tem uma insuficiência renal aguda, a reversibilidade é possível, não é garantido, possível. Bom, além dessas pistas clínicas, nós temos do nosso lado a ultrassonografia. Então, quando a gente obtém a imagem ali do rim, a gente tenta sempre medir, tentar pegar o maior eixo possível, o maior comprimento que a gente pode. As outras medidas do rim são mais variáveis e imprecisas. Inclusive, tu querer fazer uma avaliação de volume do rim. A melhor medida é o comprimento mesmo. E o tamanho normal do rim é de 10 a 12 centímetros em adultos. Tá? Habitualmente, no renal crônico, ele tem menos de 8 centímetros, mas existe insuficiência renal com rim de tamanho normal, como a gente vê, por exemplo, nos diabéticos, que é muito comum. A espessura cortical do rim também é outro dado que pode ser conseguido. Como vocês podem ver nessa imagem aqui do canto inferior direito, a gente consegue ver bem direitinho as pirâmides. Então, tu consegue medir a cortical, que daí tu vai medir aqui, ó, da base da pirâmide até a borda do rim. Essa medida da cortical, no rim normal, tem de 0,7 a 1 centímetro. Se o paciente tem uma insuficiência renal aguda, ele não teve ainda as alterações, ele vai ter um rim grandão. Algumas vezes não é possível ver essa coluna aqui, não é possível ver a medula, a diferenciação córtico-medular tão bonitinha que ele está nesse rim. Então, tu tenta medir a espessura do parênquima todo. A espessura do parênquima é variável ao longo do rim, então tu pode medir em mais de um lugar. Geralmente, nos polos, o parênquima é mais espesso. E a espessura normal do parênquima é de 1,5 a 2 centímetros. E aqui embaixo, à esquerda, a gente tem a imagem no corte longitudinal, não é transversal, de um rim bem crônico esse. Vê que tu não vê diferenciação córtico-medular, a espessura do parênquima está bem diminuído, né? E esse brancão aqui, que tem no meio, é a gordura do rim, que normalmente aparece como um filetezinho, assim, né? Ela é bem fininha e aqui ocupa a maior parte da imagem. Então, isso são sinais de que esse rim é crônico. Então, isso é uma grande pista, quando tu consegue diferenciar, assim, por um exame de imagem. Outra questão da ecografia que pode nos ajudar é a ecogenicidade. Isso é bem mais variável, mas eu vou citar, porque está na literatura também. Então, por exemplo, aqui tu tem um rim bem normal, tu consegue ver aqui a medula, tu consegue ver o córtex, e ele tem uma ecogenicidade característica que é sugerido comparar com o fígado. E ele tem, o rim normal, uma ecogenicidade parecida com o fígado, parecida com o baço.
Aqui é um exemplo de um paciente com insuficiência renal aguda e tu vê que o rim está bem mais branco que o baço. E aqui tu tem um renal crônico e tu vê que o rim está menos denso, mas tem também umas áreas de hiperdensidade, assim, e uma irregularidade em um tamanho bem pequeno. Então, a ecogenicidade pode ajudar um pouco. Não é assim, um dado absolutamente inútil. A gente pode lançar mão dele também para nos ajudar a pensar junto com todos os outros dados. Bom, então, uma vez definida a insuficiência renal, a gente tenta definir se essa perda de função renal é crônica ou é aguda. Sendo aguda, daí nós vamos ter trabalho. E vamos ficar nervosos, porque esse paciente é mais grave. Então, existem sugestões de investigação, né, da perda de função renal. Essa aqui eu não vou usar. Eu vou usar essa aqui que está até em português, é bem mais tranquilo do que essa aqui, que é um pouco trabalhosa e nós vamos ficar falando até amanhã. Tradicionalmente, a insuficiência renal aguda, a sugestão de investigação etiológica é categorizada como pré-renal, renal ou intrínseca e pós-renal, que seria a obstrutiva. Essa diferença nosológica, assim, tem essas fronteiras na avaliação inicial, mas nós temos que entender que uma pré-renal que dure tempo suficiente vai virar uma lesão intrínseca. E uma pós-renal também, uma obstrução do fluxo urinário levado por muito tempo, também vai causar uma lesão intrínseca, vai levar a fibrose tubular e lesões intrínsecas. Na investigação e daí, assim, aqui pré-renal, então, o paciente está com aumento das escórias nitrogenadas, está com aumento de creatinina, mas não tem lesão histológica estabelecida no rim. É uma lesão reversível. Na intrínseca, nós temos as lesões que podem ser glomerulares, que a gente vê principalmente nas glomerulonefrites, pode ter comprometimento vascular, que a gente vê nas vasculites, e pode haver um comprometimento tubular, que seria a necrose tubular aguda, que pode ser isquêmica ou causada por substâncias nefrotóxicas, e a nefrite tubulo-intersticial. Felizmente, as doenças mais difíceis de diagnosticar, na minha opinião, que são a nefrite tubulo-intersticial, as dezenas de glomerulopatias que podem se apresentar com insuficiência renal aguda, várias glomerulopatias diferentes podem fazer glomerulonefrite rapidamente progressiva e se apresentar de uma maneira aguda. Ou as vasculites, que normalmente são doenças extremamente graves, são raras, né? E o frequente mesmo é a necrose tubular aguda, em torno de 45% das apresentações de insuficiência renal aguda é a necrose tubular aguda. Depois vem a insuficiência renal pré-renal, cerca de 21% dos pacientes com insuficiência renal aguda tem pré-renal. Em torno de 10% dos pacientes têm obstrução urinária, e na maioria das vezes é prostática. O outro grupo que é grande são os pacientes que têm insuficiência renal crônica, que agudizam em cima da insuficiência renal crônica, e geralmente a maior parte desses pacientes que agudizam é por pré-renal, insuficiência renal aguda e obstrução. Então, os diagnósticos difíceis, que são as doenças vasculares, as glomerulonefrites rapidamente progressivas e as nefrites tubulo-intersticial, felizmente são raras. Então, quando tu chegou à conclusão que é agudo, vamos no frequente, vamos no fácil e no rápido. Depois a gente começa a procurar diagnósticos muito difíceis. O diagnóstico mais que a gente pode fazer sozinho, no box, com um aparelho de ecografia, é a uropatia obstrutiva. Então, tu vai ter, se vocês lembram aquele outro rinzinho lá que tinha o normal, né? Ele não tem esse preto aqui no meio, aqui é branco. Esse pretão aqui no meio é a dilatação pieloriteral. Aqui é o outro corte,
que tem a dilatação pialo-ureteral, então os cálices super dilatados, viram uma bolinha, né? E aqui tu tem o ureter, que habitualmente tu nem consegue enxergar direito na ecografia, o ureter dilatado. Nós podemos ir lá na bexiga, e aqui eles botaram um caso circense, né? Isso aqui até é meio difícil de ver. Mas aqui tu tem os ureteres nas setas aqui, à esquerda, embaixo, super dilatados, e a bexiga repleta. E aqui tu tem uma imagem mostrando a próstata extremamente aumentada de tamanho, entrando na bexiga ali. Tá? Esse é o caso mais comum de uropatia obstrutiva, um homem com a próstata aumentada, mas a gente tem também tumores pélvicos em mulheres que podem causar isso, inclusive agora no domingo, né, enfrentamos isso ali na UV, a paciente leito 5, uma uropatia obstrutiva grave, com insuficiência renal, que a urologia ia derivar. Então, aqui o que tu faz? Tu tem que aliviar a obstrução. Pode ser algo tão simples como colocar uma sonda vesical, mas pode ser algo bastante complexo, que vai precisar do médico urologista, passado para o Jota, colocar catéteres por via alta, fazer nefrostomias, mas isso é que tem que buscar, aliviar a obstrução. Tá? Eu me lembro de uma questão de prova que eu fiz uma vez, um paciente tem 450 de ureia, tem 20 de creatinina, está com 6,5 de potássio, 10 de bicarbonato, mas tem uma uropatia obstrutiva. Você dialisa esse paciente? Não, tu passa a sonda. Se ele urinar, está resolvido o problema, ele vai recuperar a função renal, não precisa dialisar. Doença pré-renal. Bom, a doença pré-renal, então, não tem alteração histológica, mas tem uma isquemia renal causando que é parte de uma diminuição da perfusão tecidual, que pode ser generalizada, como a gente vê na depressão de volume, vômitos, diarreia, choque distributivo, como a gente vê em reações anafiláticas ou na CIRS, na síndrome cardiorrenal, que o paciente não está com hipovolemia, está até com hipervolemia, mas tem o débito cardíaco muito reduzido, o rim recebe menos perfusão e é ativado todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, é ativada a vasopressina, porque na hipófise, porque está com baixo débito. E o tratamento para síndrome cardiorrenal, além de usar diuréticos para diminuir o edema, é usar vasodilatadores, e a gente vê com frequência pacientes com síndrome cardiorrenal melhorando a creatinina ao longo do tratamento, com nitroprusiato e com diuréticos em altas doses. A síndrome hepatorrenal também é um exemplo de doença pré-renal, é uma síndrome que a gente vê na cirrose avançada. O paciente se caracteriza por ter níveis de pressão muito baixos, porque ele tem uma vasodilatação esplâncnica, que não se sabe exatamente por que ocorre, tem albumina baixa, tem perda de volume para terceiro espaço, isso ativa os sistemas humorais, ativa a vasopressina, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esses pacientes têm uma vasoconstrição renal absurda e terminam fazendo perda de função renal. E a isquemia renal seletiva são mais relacionados a lesões das artérias renais, como a aterosclerose bilateral das artérias renais, e às vezes em pacientes predispostos, como os cardiopatas graves, cirróticos, quando usam anti-inflamatório não esteroidal, bloqueia a prostaglandina, diminui a vasodilatação intrarrenal e o paciente entra em insuficiência renal. Quando a insuficiência, a doença pré-renal dura por muito tempo, tu pode levar a necrose tubular aguda, como nós vemos nesse slide. Aqui a gente tem necrose de células epiteliais, né? Aqui houve um desnudamento aqui desse túbulo renal, não tem célula epitelial, tem só a membrana basal, presença de debris celulares dentro dos túbulos, de maneira focal, algumas células ainda vivas, outras já necrosadas,
E esse daí é o que mais comumente causa insuficiência renal aguda. As causas principais da necrose tubular aguda é a isquemia renal, que são todas as causas de pré-renal grave, não tratadas, não revertidas, podem evoluir, então, para necrose tubular. Muito frequentemente, o choque séptico, a sepse grave, com instabilidade hemodinâmica, má perfusão tecidual, e atentar para as nefrotoxinas que causam necrose tubular por efeitos tóxicos diretos na célula, como os aminoglicosídeos, vancomicinas, agentes quimioterápicos, agentes radiológicos, e também endogenamente, quando tu tem hemólise ou rabdomiólise, isso também, essas moléculas terminam se depositando nos túbulos e causando necrose tubular. Bom, nós encontramos, então, essas duas causas principais, né, de insuficiência renal aguda, e queremos, e muitas vezes a gente fica num dilema, será que esse paciente ele ainda está pré-renal? Será que eu tenho que fazer mais 1 litro de soro, mais 1,5 litro de soro? Será que eu tenho que melhorar? Ou agora eu já tenho que partir para outro tipo de cuidado, reter líquido, para evitar que o paciente faça, por exemplo, um quadro congestivo pulmonar, uma insuficiência cardíaca com edema agudo de pulmão. Então, além da avaliação clínica judiciosa, exame clínico, exame ecográfico de volumes, nós temos, eu tinha feito um slide disso, mas eu achei que a aula ia ficar muito comprida, e realmente está, 50 minutos. Então, isso vocês sabem fazer. Então, assim, sugestão de exames que possam nos ajudar a diferenciar as duas. A razão, ureia, creatinina, geralmente, nenhum desses é absoluto, tá? Tem que ser tudo feito dentro do racionário do quadro, juntando todos os dados. Então, na insuficiência por doença pré-renal, tu vai ter um aumento muito grande da ureia relacionada com a creatinina. Isso sugere pré-renal. O exame de urina, EAS, como o paulista chama EQU, é normal ou praticamente normal, com poucas células, cilindros e hialinos podem ser normais na urina. Já na necrose tubular aguda, tu tem cilindros granulares, tu tem células epiteliais, tu tem cilindros de células epiteliais, a urina pode ter aquele aspecto amarronado, turvo, que tu não tem esse aspecto turvo, que significa que tem células, que tem debris celulares na pré-renal. O sódio urinário geralmente está baixo na pré-renal, menos de 25 mEq por litro, e alto na necrose tubular, porque a necrose tubular, os túbulos estão todos alterados, os que não estão mortos estão com alterações de funcionalidade, eles perdem a sua polaridade, a bomba de sódio e potássio, em vez de estar na base da célula, vai para o ápice da célula, começa a botar sódio para dentro do túbulo, então o sódio costuma ser alto. A excreção fracional de sódio nessa circunstância específica, de diferenciar pré-renal de necrose tubular aguda, é um bom exame. Ele é geralmente menos de 1% na doença pré-renal, porque o paciente está retendo tudo que pode de sódio. E a osmolaridade urinária, portanto, é bem alta, maior que 500 milhões por quilo. Já na necrose tubular, tem essa disfunção tubular mais grave, o paciente perde sódio por não conseguir reabsorver e a urina fica mais diluída, tendendo a uma isoosmolaridade um pouquinho mais alta que a osmolaridade plasmática. A excreção fracional de sódio, a fórmula está aqui, então é o sódio na urina vezes a creatinina no sangue, dividido pelo sódio no sangue, vezes a creatinina na urina, vezes 100. Isso vai dar um percentual, tá? Ela não é aplicável em algumas situações. Por exemplo, se o paciente está lá com a creatinina dele, era 1 e hoje está 2, ele ainda tem uma taxa de filtração glomerular muito boa. Então, a excreção fracional pode dar um pouco alta, porque ele está filtrando um monte de sódio. A excreção de sódio vai dar bem baixa, quando a taxa de filtração está bem baixinha, está 10, está 8, porque daí ele vai lá no glomérulo filtrar pouco sódio e com isso ele vai conseguir reabsorver bastante. Uma única medida de creatinina pode não ser acurada na urina, às vezes tem que fazer mais de uma vez o exame,
E tu tem situações como, por exemplo, numa vasculite, numa glomerulonefrite, tu tem os túbulos bastante íntegros ainda, e o glomérulo com uma diminuição da superfície glomerular brutal. Então, a excreção fracional de sódio vai dar baixa, mas esse paciente não está numa situação pré-renal, ele está com uma lesão intrínseca. Então, quando a hipótese é glomerulopatia, é vasculite, esse exame não presta, essa avaliação não presta. A necrose tubular aguda, superimposta em pacientes com cirrose e insuficiência cardíaca grave, também essa avaliação não é adequada. O uso de diuréticos aumenta a excreção de sódio, então estraga também a avaliação. Se vai coletar, é melhor coletar antes de dar diurético. E se o paciente tem insuficiência renal crônica prévia e está com uma agudização, ele já pode ter alterações tubulares com perda de sódio, e daí a excreção fracional de sódio não é boa. Então, ela é uma boa avaliação, mas ela tem que ser bem escolhida. Qual é a pergunta que tu quer responder? Tu tem que estar bem ciente que ela vai conseguir te ajudar a dizer se é uma pré-renal ou necrose tubular. Então, essas tem que ser a tua hipótese principal. Se tiver muitas outras hipóteses, não vale a pena fazer. Bom, outras doenças, as renais, então, as alterações renais, elas vão ter padrões urinários. Assim, primeiro, para falar delas de maneira mais detalhada, a gente precisaria de um curso, né, de nefrologia. Não daria para apresentar em 45 minutos, que era o meu plano, já estou em 55. Então, vai precisar, nas vasculites e glomerulonefrites, geralmente tu tem a presença de hematúria, dismorfismo de hemácias, tu tem cilindrúria, cilindros hemáticos, tu tem albuminúria pesada, tá? Tu tem cilindros sérios na insuficiência renal crônica, mas as intrínsecas tu vai ter mais esse aspecto, hematúria, proteinúria, cilindrúria, ok? Passando. Uma vez que tu conseguiu fazer o diagnóstico etiológico, agudo crônico, agudo é necrose tubular, é pré-renal. O pré-renal tu vai manejar com correção de volumes, correção de débito cardíaco, e no paciente com necrose tubular, tu vai manter, obviamente, hemodinâmica, mas não vai ficar hidratando o paciente, tu vai fazer controle eletrolítico, retenção, manejo de potássio, e nas doenças intrínsecas, talvez para investigação até vai precisar de biópsia renal, né? Mas tem situações que mesmo em qualquer uma dessas doenças, na crônica, na aguda, seja lá pré-renal, renal ou pós-renal, tu vai ter situações que tu vai ter que manejar, que são as complicações que exigem manejo imediato. Então, as mais comuns que nós enfrentamos na emergência, sobrecarga volêmica, paciente congesto. Sugestão, fazer um push de furosemida de 2 a 4 ampolas EV, e tu pode repetir ainda em 1 hora se obtiver alguma diurese, tá? Pode ser associado diuréticos, a descrição de aumento de volume urinário com associação de hidroclorotiazida com furosemida, isso em estudos controlados. Além disso, pode ser necessário o uso de vasodilatador como nitroglicerina, assim como a gente trata um edema agudo cardiogênico, ou paciente com insuficiência renal congesto vai se beneficiar da nitroglicerina e da VNI. E nos pacientes que se apresentam muito hipertenso, o nitroprussiato de sódio pode ser um auxílio melhor do que a nitroglicerina, diminuindo pré e pós-carga e aliviando a congestão pulmonar. Outra situação de gravidade e que pode merecer um manejo imediato a nível de emergência é a acidose metabólica grave, o paciente com pH menor que 7,1. O manejo desse paciente com insuficiência renal é com o bicarbonato de sódio. Sendo uma situação aguda, ele deve ser feito endovenoso, pode ser feito um push inicial, a correr em 30 minutos, 50, 100 NECs, não tem problema, e depois uma infusão
com a nossa já famosa solução de 850 ml de soro glicosado ou água destilada e 150 ml de bicarbonato a 8,4% e manter uma hidratação se o paciente tem condições de receber volume. Sintomas urêmicos graves, como pericardite, convulsões, alterações graves do nível de consciência, se tu não tiver uma situação de rápida reversibilidade, a única solução é a diálise. Essas situações assim que a diálise ela se impõe de maneira mais urgente. E a hipercalemia? A hipercalemia é bom de tratar porque a gente tem vários remedinhos para usar, né? Então, a hipercalemia vai trazer alterações na elétrica, celulares, tanto no miocárdio como na musculatura periférica, né? Os pacientes, às vezes, têm até paralisia pela hipercalemia, e eles têm, além das alterações eletrocardiográficas, eles podem desenvolver fibrilação ventricular por causa da hipercalemia, isso pode aparecer em potássios tão baixos como 6, 6,5, já pode ter alterações eletrocardiográficas, e a gente tem que ter em mente que quando o paciente tem alteração eletrocardiográfica, ele também tem uma diminuição de débito cardíaco, e parte dos sintomas do paciente hipercalêmico são devido a essa diminuição de débito cardíaco. Os pacientes podem até fazer quadros de baixo débito, com hepatite isquêmica por hipercalemia, eu já tive paciente com isso, paciente renal crônico, fez hipercalemia, fez instabilidade e fez fígado de choque, assim, com aumento de transaminases agudo e descenso agudo, decorrente do baixo débito que a hipercalemia pode causar. Então, no manejo de urgência, o gluconato de cálcio feito endovenoso em push em 10 minutos, ele tem uma ação super rápida, ele tem uma duração de 30 minutos, ele pode ser repetido, tá? E ele pode ter reações benéficas dramáticas. Eu já vi paciente com arritmias bem graves por hipercalemia, insuficiência renal, ter já assim com o QRS extremamente largo, entrando naquele sinusoidal e revertido com gluconato de cálcio, dando tempo de levar o paciente para diálise com segurança. Outra medida é desviar o potássio para o intracelular. Então, as medidas que nós temos é a solução de glicoinsulina, a insulina bota potássio para dentro da célula, tu tem que dar 25 gramas de glicose, pode ser glicose hipertônica, pode ser um soro glicosado a 10%, 500 ml, isso aí tu vai escolher. Eu prefiro usar a glicose hipertônica, tá? 5 ampolas de glicose hipertônica, 10 unidades de insulina, tu pode infundir lentamente, eu prefiro fazer rápido, e não tem problema. Faz em alguns minutos a infusão, e faz o controle do HGT. Tem um início de ação muito rápido e perdura por 4 horas, e tu pode repetir a glicoinsulina a cada 6 horas, a cada 8 horas. Na presença de acidose metabólica, o bicarbonato de sódio também é uma medida que ajuda a tratar a hipercalemia, porque a correção da acidose metabólica vai colocar o potássio para dentro da célula. Então, tu faz 50, 100 mEqs num push endovenoso em 30 minutos, mas só se o paciente tiver acidose. Se ele não tem acidose, não adianta fazer o bicarbonato. E os beta-2 agonistas também, inalatórios ou aplicados subcutâneos, eles podem fazer esse shift do potássio para dentro da célula e dá tempo da gente estabelecer um tratamento mais duradouro. Os diuréticos de alça são fundamentais, o furosemida, via endovenosa, doses altas, para espolhar o potássio, e a resina trocadora de cátions, que é o famoso Sorcal, poliestireno sulfonato de cálcio, 15 a 30 gramas via oral, pode ser dado a cada 6 horas, mas sempre acompanhado de um laxante, e ele demora para funcionar, o efeito dele vai ser visto em várias horas, então numa situação super aguda não adianta dar, o paciente tem que estar mais ou menos. Mas ele tem ação, só que tem que observar de dar o laxativo também, que pode ser manitol, pode ser lactulose, tá?
E se não se consegue reverter a situação, a hemodiálise é extremamente eficiente para resolver a questão do potássio. Eu me lembro acho que eu já contei para alguns, uma paciente, uma vez eu estava de plantão no Clínicas, me ligo às 7h30 da noite, doutor, a dona Carmen está aqui na emergência com 12,5 de potássio. Só que a emergência era em Campo Bom, eu estava em Porto Alegre. Eu saí mais cedo do plantão, pedi licença para os colegas, emergência nefrológica, liguei para o meu enfermeiro, ele foi abrindo a clínica, ligando as máquinas. Quando eu cheguei lá, a clínica cheguei rapidamente, uns 35 minutos mais ou menos, de Clínicas até Campo Bom. Paciente chegando de ambulância na clínica, deu tudo certo, a paciente estava paralisada, com dificuldades respiratórias. Monitorizei ela no meu cardioversor, que tem lá na clínica, começamos a diálise. Não deu 30 minutos, o QRS já estava estreito. Em 2h30, ela me abanava um pouquinho. Em 3 horas e pouco, ela estava de pé caminhando. A hemodiálise é muito eficiente. Só que, quando o paciente tem uma hipercalemia tão grave, principalmente se é crônico, tu tem que dialisar ele vários dias. No outro dia de manhã, ela já estava hipercalêmica de novo. Então, precisou ficar hospitalizada. Bom, isso é o que eu preparei para vocês. Passei um pouco do tempo, me desculpe. Achei que ia ser mais rápido. Na minha mente era mais rápido. Muito obrigado. Muito bom, Gerson. Obrigado pela tua apresentação. Acho que foi bem legal, não só o cenário do manejo, mas uma revisão. Sempre é importante fazer uma revisão do ponto de vista metabólico, do ponto de vista diagnóstico diferencial, né? Acho que é bem importante para os nossos residentes também relembrarem uma série de detalhes aí. Eu queria só te fazer uma pergunta, rapidamente. Eu sei que está avançado o nosso horário, mas... eu achei que ia ser mais rápido. Não, tranquilo. A tua opinião em relação ao uso do diurético em bomba de infusão contínua, que a gente teve alguns cenários recentes de uso na emergência, e no cenário da pandemia, perda de função renal e tal. Eu queria ver a tua opinião sobre isso, sobre o uso do diurético em bomba de infusão e não intermitente. E, rapidamente, para não deixar passar o Covid em branco, a tua visão no cenário da pandemia, do tudo que a gente conseguiu ler e estudar até agora, do quanto a disfunção renal é impactante aí no prognóstico dos pacientes com Covid. Bom, a questão do diurético contínuo, ele foi bem estudado nos pacientes com insuficiência cardíaca grave e com doença cardiorrenal, né? E não se viu vantagem nesse contexto de tu usar o diurético contínuo. Por algum tempo a gente usava, mas já faz alguns anos, a gente verificou através de estudos, ensaios clínicos, com a mesma dose de diurético dada em pushes, ou a mesma dose de diurético final, né, contando todos os miligramas, não aumentou a diurese dos pacientes nesse contexto da insuficiência renal pela síndrome cardiorrenal, tá? Esse é um dado comparativo que tem. Em outros contextos, eu não sei se tem esse tipo de avaliação. Eu não costumo prescrever, eu prescrevo em pushes, tá? Com relação ao COVID, eu ali na emergência passei meu período ali no mês de março, né, no COVID, vimos algumas insuficiências renais, acrescenta uma gravidade terrível na doença. Eu fora aqui do hospital, eu atendi a nível de UTI em Campo Bom, em Sapiranga, que são os hospitais que a gente presta atendimento na UTI, apoio lá para os pacientes dialíticos, um incremento enorme de mortalidade. Ali no Clínicas, a doutora Thais me falou que na avaliação que eles estavam tendo lá da UTI, a mortalidade geral dos Covid ficava em torno de 55% no CTI, 55%, e que subia para mais de 70% os pacientes quando entravam em diálise. E fora do Clínicas, eu garanto que a mortalidade é bem maior.
Eu li um artigo agora faz uns 2 meses sobre o manejo do Covid grave, e tinha um aspecto da insuficiência renal também, e ali descrevia como um evento raro a sobrevivência do paciente com Covid grave, entubado, em ventilação e com insuficiência renal concomitante. Então, é ominosa essa combinação. Em ambientes menos equipados, a mortalidade vai para 90%. Perfeito. É importante também lembrar que alguns estudos de reinternação hospitalar de pacientes que tiveram alta e sobreviveram ao Covid, um dos fatores avaliados como significativo de risco do paciente reinternar é a perda de função renal. É um outro dado interessante também, né, desses pacientes que retornam para o hospital. Os pacientes com insuficiência renal são aqueles que mais reinternam com as mais variadas intercorrências clínicas depois de em casa, né, Gerson? Que tem estudos, por exemplo, intra-hospitalares, né, que a insuficiência renal geral, insuficiência renal aguda, intra-hospitalar, tu tem lugares que tem descrição de taxas de mortalidade de 50%. A insuficiência renal, é claro, ela é grave, mas a doença que está causando a insuficiência renal é mais grave ainda. Essa é que é a questão, né? Um renal crônico, que nem eu estava vendo com o Márcio esse domingo aí, tinha um paciente renal crônico, típico, estava encefalopata, mas não estava com convulsões, acordava, estava desorientado, irritado, brigando, 300 e tanto de ureia, se não me engano, não sei se o Márcio está aí, ele lembra do caso, aquele xixi clarinho, parecia um vinho frascate, assim. Esse paciente ele vai dialisar 3 vezes e vai para casa, entendeu? Mesmo que esteja muito alterado os exames. Agora, se ele tivesse com essa mesma situação, com aqueles mesmos exames, por alguma doença que causou insuficiência renal aguda, esse paciente era um paciente de UTI, era um paciente gravíssimo, com uma taxa de mortalidade altíssima, né? Perfeito. Pessoal, mais alguém quer alguma pergunta para o Gerson? Fiquem à vontade, por favor, senão daqui a pouquinho a gente já encerra essa nossa reunião. Eu queria comentar com vocês que, a partir dessa reunião da apresentação do Gerson, nos próximos meses, nós teremos uma vez por mês um dos preceptores da residência dando as suas aulas, né? Agora é a oportunidade dos preceptores darem as suas aulas. A gente cursou por várias áreas da medicina interna e da medicina de emergência, terapia intensiva de agosto do ano passado para cá, com muitas protocolos bem interessantes. E agora nós vamos iniciar, então, com as aulas dos preceptores. Já no próximo mês, teremos uma aula do Dr. Vicente relacionada ao manejo da hipertensão na emergência. Tá? E assim por diante. Vários outros colegas já foram se inscrevendo agora na questão de minutos aí. Então, já temos várias aulas interessantes aí nos próximos meses. Tá? Então, estão todos convidados. Mais alguma pergunta, gente? Bom, pessoal... Acho que era isso. Quem está falando? Gerson, tudo novo? Muito obrigado pela atenção e desculpe que eu passei o horário, mas isso é amadorismo. Eu não sou professor, não estou acostumado a dar aula. Eu acho que eu faço bem outras coisas. Não, tá ótimo, Gerson. Foi excelente aí, o tempo foi super válido. Um abraço a todos, então, boa noite. Obrigado, gente. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço, excelente, Gerson. Obrigado.